Eu já senti que eu estou diante de uma igreja viva. Igreja que é viva, ela recebe. Amém? Coloca a mão no seu coração assim e fala assim: a unção da superação. Quem não estava aqui ontem, não veio. Bastante pessoas. E é por causa de vocês que hoje eu vou trazer novamente o mesmo tema. Pergunta para mim, por que, pastora Nina? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele colocou no meu coração assim: eu não posso encher aquele que está morto. Eu preciso trazer vida. E a vida, ela é trazida com a cura interior. Superação é superação, uma ação diferenciada em meio ao sofrimento. E Deus me deu uma legalidade, uma autoridade para falar desse assunto, para falar desse tema. E unção se transfere, amém? E eu vou provar para vocês na Bíblia que superação, ela é uma unção dada por Deus, mas ela é dada no meio do sofrimento. Porque a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Eu decido viver preso no passado de sofrimento ou superar aquela tragédia. E toda pessoa que você olhar para ela, que ela tenha a unção da superação, não é sobre ela, é sobre Deus na vida dela. Toda vez que você vê uma pessoa que ela tem uma história de superação, não tem como você não olhar e falar: foi Deus quem fez isso, porque não é sobre mim, é sobre Ele na minha vida, é sobre o que Ele faz na minha vida, para que o nome dEle seja glorificado. Ontem eu trouxe para vocês a história de Jó, que é a história que mais impacta a minha vida, sobre a superação que ele teve no meio do sofrimento, no meio do lixo, no meio do nada. 10 filhos mortos, a esposa desprezando ele, uma enfermidade mortal, e no meio da miséria, ele faz uma declaração que faz com que ele receba de Deus a unção da superação. E você quer ver uma pessoa que ela ainda não superou um sofrimento? O maior sinal de uma pessoa que não superou o sofrimento é aquela pessoa que vive falando da sua tragédia. Ela vive lamentando. É muito fácil, pastora Nani, pastora Alzeni, pastoras aqui do altar e pastores. É muito fácil reconhecer uma pessoa que ela tem raiz de amargura. A pessoa o tempo todo ela fala daquele problema. Ela vai no consultório médico, ali na recepção, ela fala do problema dela. Ela vai na padaria, ela reclama do problema, ela lamenta o problema dela. Ela o tempo todo, ela só está lamentando. Esse é o maior sinal que a pessoa ainda não recebeu de Deus a cura interior. Não recebeu de Deus a superação. Porque quando você supera, você não fala mais no assunto. Você não toca mais no assunto, ele passou, ele foi passado. E milhares de pessoas estão presas num passado de sofrimento, ela não avança para o alvo. E hoje eu quero dizer para vocês que um profeta, ele precisou receber de Deus a unção de superação. Um profeta famosíssimo na Bíblia, o nome dele é Jeremias. O profeta Jeremias, em uma situação da vida dele, ele se encontrou como essa pessoa de raiz de amargura, aonde ele só lamentava, onde ele só murmurava, onde ele só reclamava. E no livro de Lamentações ele destrincha, ele esmiuça, ele coloca em detalhes o sofrimento dele. Porque a pessoa, quando ela está com ferida na alma, ela vai detalhando, ela vai contando história, ela vai contando situações, ela lembra de situações assim em detalhes. E Jeremias fez isso no livro de Lamentações. E eu faço questão de ler com a igreja, porque quando eu comecei a ler o livro de Lamentações, no capítulo 3, do 1 ao 20, ele vai detalhando, ele vai dizendo em detalhes aquilo que ele está vivendo por causa do sofrimento. Ele fala assim, o meu sofrimento foi terrível. A pessoa, ela valida muito mais a ferida dela do que a cura dela. Eu andei
em uma completa escuridão e não podia ver a luz. O meu sofrimento me fez ficar velho, por dentro e por fora, e apodreceu os meus ossos. Você já viu que o sofrimento ele acaba com a pessoa? Às vezes você olha a pessoa, quantos anos você tem? 30, mas está com cara de 70 por causa do sofrimento. A minha vida foi uma guerra diária de dor e de sofrimento. O meu sofrimento me levou a lugares como viveram os mortos, ou seja, aquela pessoa está morta, ela não tem mais vida. Por isso que eu falei, não tem como Deus renovar, encher, transbordar aquela pessoa que está morta por causa do sofrimento. Me tornei prisioneiro do sofrimento. Olha só, o meu sofrimento é como correntes que amarram meus pés. É a pessoa que não consegue caminhar. O que Davi diz lá no Salmo 23? Ainda que eu, o sofrimento ele pode estar ali, mas você tem que continuar caminhando. Mas Jeremias fala que ele estava acorrentado os seus pés, ele não conseguia caminhar por causa do sofrimento. Eu grito e clamo por socorro diariamente, e sinto que nem Deus mais ouve as minhas orações. Você já ouviu alguém falando isso? Deus não me ouve mais, Deus não me responde mais, eu estou nessa vida, nesse problema, nessa situação, e Deus não está me ouvindo mais. O meu caminho é cheio de pedras e espinhos, que me impedem de caminhar. Mais uma vez dizendo da paralisia no lugar, não permite que ela caminhe. Diariamente eu sou surpreendido com novas ciladas e problemas, porque a pessoa só vê problema. A pessoa que está com ausência de cura interior, que não recebeu de Deus a unção da superação, ela só vê problema. Ela pode estar lá em Paris, mas ela só vê problema. Ela pode estar no melhor lugar do mundo, lá em Maldivas, ela vai só ver problema, ela não vê beleza em nada. O meu sofrimento me despedaçou e me senti sozinho e abandonado. Gente, isso é o profeta Jeremias, está na Bíblia, ele destrinchando esse problemaiada dele. O meu sofrimento, eu vejo as pessoas rindo e zombando de mim. O meu coração está cheio de amargura e fel. O meu coração está cheio de amargura e de fel. O meu sofrimento roubou a minha paz e a minha tranquilidade. Já não sei mais o que é alegria. O meu sofrimento roubou a minha força e a minha esperança. A pessoa não tem motivação para nada, ela não tem esperança para nada, ela não sonha mais, ela não projeta mais. E aí ele diz assim no 20: eu não consigo esquecer dos dias tão horríveis que eu tenho vivido. Quando eu me lembro, eu perco até a vontade de viver. Jeremias, ele vai destrinchando, esmiuçando o seu sofrimento, e lá no fundo do poço, aonde? Vocês estão comigo? Almoçaram? Tomaram um cafezinho depois? E lá no fundo ele vai esmiuçando, ele vai destrinchando esse sofrimento dele. Mas eu disse para vocês, o sofrimento, ele é uma opção da pessoa. Eu desejo ficar nessa situação, lambendo as minhas feridas, e eu vou mostrar para vocês, que o próprio Jeremias, ele entendeu isso. Porque quando está no fundo do poço, não é o fim. O diabo está dizendo que é o fim, mas Deus está dizendo é o começo. As maiores histórias, elas foram escritas diante do sofrimento. Foi no vale da sombra da morte que Deus escreveu a melhor história de Davi. Foi na cova dos leões que Deus escreveu a história de superação de Daniel. Foi na fornalha ardente que Deus escreveu a história da superação de Cedraque, Mesaque e Abednego. Foi no meio do fundo do poço que Deus escreveu a história de superação de Jeremias.
E é no fundo do poço que Deus vai escrever a sua história de superação. No fundo do poço, Jeremias começa lamentando. Porém, assim como o salmista disse, o choro ele pode durar mas a alegria ela vem. Isso é uma decisão. Ele pode. Tudo na vida tem um ponto final, uma vírgula ou um ponto e vírgula. O diabo vem e põe um ponto. Deus vem e põe uma vírgula, dizendo: a história ainda não acabou. Eu tenho ainda para construir. Porém, tem sofrimento que você tem que colocar o ponto final. Repete comigo: tem sofrimento que eu preciso colocar um ponto final. E Jeremias, no versículo 21, ele coloca um ponto final no seu sofrimento. Quando ele diz assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Eu sei que o meu sofrimento ele é grande, eu sei que a perseguição é grande, eu sei que a luta é grande, mas eu quero trazer à minha memória somente aquilo que me traz esperança. Neste momento, Deus ele unge Jeremias com uma unção de superação. Ele coloca um ponto final e ele continua caminhando. A unção de superação, ele está sobre a sua vida. Assenta no seu lugar, por favor. Foi o que aconteceu com a vida de Jó. Quando Jó ele decide pôr um ponto final no sofrimento dele, e ele escreve Jó 14 do 7 ao 9. Ainda há esperança para a árvore cortada, ainda há esperança para o seu casamento, ainda há esperança para o seu ministério, ainda há esperança para os seus filhos das drogas, ainda há esperança. Não é o final, é o começo de uma nova história. A maior história de superação na vida de Ruth não foi ela chegar em Belém, mas foi ela superar o sofrimento. A maior história de superação na vida de Daniel não foi ele sair da cova dos leões, mas foi ele vencer a cova dos leões superando o sofrimento. A unção de superação sobre a sua vida. A unção de superação sobre a sua vida. Enquanto você continuar como Jeremias, lambendo as suas feridas, destrinchando o seu sofrimento, parado lá em Moabe, Moabe representa o lugar de sofrimento. Enquanto você ficar lembrando das pessoas que te feriram, da situação que te machucou, você não vai chegar no lugar da promessa. Você não vai chegar na onde que Deus quer que você chegue. Essa mensagem dessa noite é para dizer para você: tem muito mais de Deus essa noite para você. Mas enquanto você não rasgar o seu coração e dizer: Senhor, eu preciso trazer à minha memória somente aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à minha memória somente aquilo que me traz esperança. Fica de pé no seu lugar. Eu vou destrinchar aqui como que você vai fazer a partir de hoje. Porque quem recebe de Deus a unção da superação é assim, ó. Porque a superação, ela é uma ação diferenciada no meio do sofrimento. Superação é tirar os olhos do sofrimento e colocar o sofrimento debaixo dos seus pés. Superação é acreditar em si mesmo. Superação é crer que o sofrimento não tem mais poder de te colocar um ponto final na sua vida. Superação é sacudir a poeira, dar a volta por cima. Superação é você ser mais forte do que o seu sofrimento. Superação é você pôr a mão no
parado e não olhar para trás. Superação é você mostrar força na sua fraqueza. Superação é você continuar fazendo tudo aquilo que você sempre fez no meio do sofrimento. Superação é você continuar caminhando no vale da sombra da morte, porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Superação é você acreditar que o quarto homem está no meio da fornalha ardente. Superação é você dormir tranquilamente na cova dos leões. Superação é você estar enfrentando a sua sexta-feira da paixão, mas saber que o domingo de Páscoa está chegando. Superação é você saber que Moabe é a terra do sofrimento, não é mais o seu lugar. Superação é você saber que Belém é melhor do que Moabe. Coloca a mão na sua cabeça e diz assim: eu quero trazer a minha memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer a minha memória somente aquilo que me traz esperança. A partir de hoje é só palavras de bênção. A partir de hoje é só promessa na sua vida. A partir de hoje é só pensamentos que atraem o céu na sua vida. Meu Deus do céu, aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero trazer à minha memória somente aquilo que me traz esperança. Coloca a mão na sua mente e você vai adorar o Senhor com esse hino comigo, amém? Aleluia, Jesus. Oh Senhor, oh Pai, cheira labacide canta labacheira lamanai. Bem forte, igreja, assim, ó. Quero trazer à memória só aquilo, só o que tem me dá esperança. Cadê o templo dos anjos adorando? Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém roubar os meus sonhos, nem roubar a minha fé. Coloca a mão na sua mente assim, ó. Não vou deixar que contamine a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Levante as mãos assim. Mas eu vou com quem? Com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos. Eu vou dar a volta por cima. E se tentarem, assim ó, se tentarem contra mim, se preparem, eles vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou permanecer. Eu estou guardado, fortalecido e edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Oh Senhor, não vou deixar que contamine. Com as palmas. A minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso. É só Ele que tem interesse nisso, ó. Mas eu vou ocupar minha mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. E se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiser
tropeçar. Com Deus eu vou permanecer. Estou guardado, permanecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Vou profetizar minha vitória. Levanta suas mãos assim, ó. Eu tomo posse dela aqui agora. E te agradeço, ó Deus. Toma posse da unção da superação sobre a sua vida. Há uma unção sobrenatural sobre a sua vida. Aplauda bem forte. Aplauda bem forte em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.